Fala galera, estamos a poucas horas da estreia da quinta e última temporada de The Boys. Lembrando galera, estreia agora no dia 8 de abril, já os 2 primeiros episódios da quinta temporada. Obviamente queria assistir os episódios, depois terá a crítica completa aqui no canal, além de muitos vídeos especiais semanalmente, obviamente, né, entre cada episódio que a gente vai ter nessa jornada final de The Boys. Galera, nesse vídeo aqui, tá, eu tinha feito uma primeira versão dele alguns meses atrás, depois do lançamento do primeiro teaser, e agora vamos refazer esse vídeo com tudo que tá saindo também em entrevistas e tudo mais, de quem que pode realmente vir a morrer nessa última temporada de The Boys, porque já tá claro, tá? O Eric Kripke, Karl Urban, o Tony Starr, cara, uma galera já falou que não se prendam muito a personagens nesse final de The Boys, porque consequências irão realmente acontecer e teremos sim muitas mortes. Eu acredito que já nesses 2 primeiros episódios, coisas muito importantes para movimentar a trama realmente irão acontecer. Vou começar por uma entrevista, tá, do Jesse T. Usher, o A-Tran, onde ele fala sobre a satisfação dele com o final da trajetória do seu personagem, tá? Para mim, o A-Tran é um personagem, cara, que na sua jornada toda tem sim designado para ter um final e ter sim a sua morte, tá? O A-Tran, ele não vai sobreviver ao final dos eventos de The Boys. A ABS-CBN News perguntou para ele, tá? Você está satisfeita com o final do A-Tran? Resposta do Jesse T. Usher, tá? Sim, estou. Eu vi o final chegando muito antes de acontecer. Fiquei feliz por ter tido um momento a sós com o Anthony Starr, o ator que faz o Homelander. Fiquei feliz por termos conseguido terminar em um momento que foi compartilhado apenas entre nós dois. E esse ponto é interessante, tá? Porque, cara, que a morte do A-Tran é algo que realmente, né, é até um pouco óbvio que aconteça nesse final de The Boys aqui, por causa de tudo que aconteceu com o personagem, mas eu acreditava muito que seria algo que ele se colocasse em sacrifício por causa do Hughie, por causa de todo o conflito que existe entre ele e o Hughie. Mas aqui, como o Jesse T. Usher está colocando, tá, sobre uma cena final entre ele e o Anthony Starr, entre o A-Tran e o Homelander, pode até ser o sacrifício, pode ser, mas que essa morte vai estar muito colocada não só pelas mãos do Homelander, mas em um momento onde esteja apenas esses dois personagens ali. Então é muito curioso. Mas galera, o A-Tran é um personagem que, cara, assim ó, eu vou dizer com certeza, tá? Ele sim vai perecer nessa última temporada de The Boys. Então, galera, vamos a alguns outros, tá? Porque assim, talvez a maior grande questão seja quem que realmente vai sobreviver ao final de The Boys, tá? A gente pode fazer essa pergunta aqui invertida e tudo mais. Galera, tem uma lista aqui feita pelo Screen Rant, que é uma lista que eu já tinha reagido no vídeo anterior, que eu vou reagir novamente rapidamente, tá? Primeiro da lista que eles colocam a Firecracker, tá? Que do grupo todo ali do Homelander, não sei se algum personagem realmente possa permanecer vivo. A Firecracker, ela tem todo o seu conflito com a Starlight. E acredito que esse conflito a gente vai ver acontecer novamente na temporada e que ela vai sim ser uma das personagens que vai acabar morrendo durante a trajetória. Eles colocam que o Polaridade, tá? Como um sexto possível candidato aqui. Polaridade, ele ficou responsável talvez pela universidade lá, Godolkin e tudo mais em GNV. Não consigo ver ele tendo até algum tipo de importância nessa última temporada aqui de The Boys, tá? Então eu tiro Polaridade aqui dessa questão, o que não abre, tá? Pra mim, tentando agora imaginar o que poderia ser uma terceira temporada de Gen V, isso já vem falando há algum tempo, assim. Pra mim, muitos personagens de Gen V que vão estar agora em The Boys, eles vão acabar morrendo, principalmente a Marie, tá? A Marie vai, pra mim, sim, acabar morrendo, seja em algum ato ali junto com a sua irmã ou não, mas ela vai, sim, acabar perecendo também nessa última temporada aqui de The Boys, tá? Mas o Polaridade, cara, não consigo ver ele presente, realmente atuando, né, em elementos importantes do que vai acontecer na trama agora dessa quinta temporada, tá? Quinta da lista, eles colocam a Ashley, né? E a Ashley, a gente vai conhecer os poderes dela, a gente vai conhecer realmente de que lado que realmente ela está, qual é a importância que ela tem, né, nos eventos todos da Casa Branca e tudo mais. Mas a Ashley é uma personagem que pra mim é muito uma incógnita, tá? Ela tá muito nessa questão dos 50% pra sim ou pra não, assim. Pode ou não pode acontecer. Depende do espaço que ela vai ter em tela também. Mas
Talvez pelas mãos do Homelander, alguma coisa possa acontecer. Possa acontecer. E galera, vão colocando nos comentários o que vocês acham, tá? Quarto da lista, eles colocam o Stan Edgar, tá? O Edgar, obviamente, ele vai aparecer, ele vai ter importância. E se for colocado para ele, por exemplo, ficar com o que sobrar, os espólios da avó depois, entendeu? E tentar levar a empresa para um outro caminho, já que ele quer novamente pegar, né, o controle da empresa, pode ser que esse personagem acabe sendo poupado para ter também um segmento na história toda, mas com um viés diferente no comando da avó, tá? Mas se não, ele é um personagem que até por ter aparecido em D&V e tá tendo também, né, as suas consequências ainda vindo de tudo que ele realizou nas primeiras temporadas, pode ser que ele venha também ser um personagem que vá ter algum tipo de conflito aí, que pode ser com ambos os grupos, não propriamente só com o Homelander. Pode ser, por exemplo, com o Billy Butcher, encontrar nosso querido Bruto em algum momento ali e o Billy já está, né, com a sua missão tão clara do que ele quer fazer, pode acabar tendo um confronto com o Stan Edgar e o Edgar acaba indo. Mas assim, eu vejo muito mais ele tendo, talvez, assim, um possível controle do que restar da empresa toda, da corporação toda, né, no futuro todo, depois que encerrar o grande conflito de The Boys. Número 3 da lista, o Black Noir, número 2, né? Que, cara, que pra mim também é um personagem que... O Black Noir já teve muitas diferenças em relação à maneira como foi desenvolvido na série em relação a, aos quadrinhos. E é um personagem, cara, que ele tá ali compondo, tá? E dentro dessa composição toda, pra mim, ele tá assim, o grupo todo do Homelander, assim como o grupo todo do Billy Butcher, todos ali têm grandes chances, sim, de terem consequências e acabar morrendo nessa última temporada, tá? E até como próximo da lista aqui é o francês, a gente tem um episódio que é o Leitinho, o francês e a Kimiko, né? Já até colocado no título do episódio, que é o penúltimo episódio dessa temporada aqui. Os três, acredito que não vão ser os três que vão acabar morrendo, tá? Mas que mortes entre esses três tão importantes vai acontecer, realmente vai acontecer. O francês, para tentar sacrificar pela Kimiko ou vice-versa, para mim pode acontecer. O Leitinho, por causa de tudo que tem entre ele e o Billy Butcher, e também ser talvez ali um momento onde o Billy Butcher tente passar por cima do que o grupo realmente está querendo fazer e impõe os seus planos ali para acabar com todos os supers do mundo, acabe matando, né, o Leitinho ali por ser talvez um empecilho dentro desse plano todo, pode acabar tendo a morte do Leitinho, porque essa parte todas dos conflitos e das mortes todas com um grande apelo sentimental, eu acredito que vão acontecer e acontecer a rodo, principalmente quando a gente chegar nessa questão toda do grupo do Billy Butcher, tá? Não na questão do grupo do Homelander, mas do grupo do Billy Butcher. E ali, essas partes, né, conflitos internos dentro do grupo, sobre o Billy tentar colocar o plano geral dele realmente em execução, pode trazer, assim, esse confronto e o Leitinho acabar morrendo. Mas eu não vejo os três morrendo, é aí que tá. Mesmo com o título do episódio lá sugerindo que isso possa acontecer, eu não consigo ver os três morrendo, tá? Acredito que o Leitinho com o Billy Butcher é uma coisa, mas o francês e a Kimiko contra o Billy Butcher pode ter um sacrifício de um ou de outro ali, em defesa do que estiver acontecendo, tá? Mas acredito muito que esse conflito vai ser já diretamente com o Billy Butcher, tá? E daí bate também na questão dessa Latte do Huey, tá? Esses dois, pra mim, são os personagens que vão realmente sobreviver nesse final de The Boys. E pra mim, eles vão sim brincar muito com o que aconteceu nos quadrinhos e vão daqui a pouco colocar um confronto final entre o Huey e o próprio Billy Butcher, onde o Huey acabe sim matando o Billy Butcher para impedir que ele execute esse plano por completo, tá? Mas esses dois, Huey e Starlight, cara, pra mim vão sobreviver sim. E talvez sejam os únicos sobreviventes, talvez com mais o francês ou a Kimiko, do grupo todo, né, que a gente conhece dos meninos. Em relação ao grupo todo de Envy, é muito incógnita. Menos a Marie. Pra mim, a Marie vai ser personagem sim, até por tudo de importância que foi criado para ela, né? O poder todo que ela tem, ela vai acabar tendo um confronto, ela vai estar tendo que desempenhar um papel também fundamental nas tentativas todas do grupo do Billy Butcher ali, da grande parte dos rebeldes, e vai acabar assim sendo uma consequência, tá? A Marie, pra mim, ela não permanece viva nesse final aqui
de The Boys e tudo mais. E o primeiro e último da lista que o Screen Rant colocou, tá? É a Manasabi. A Manasabi ainda é algo que é difícil prever primeiro, não a morte, tá? Mas primeiro, assim, o objetivo dela final. Porque a gente conhece ela na quarta temporada de The Boys, ela tem um certo tipo de estratégia. Aí a gente conhece uma outra parte da sua estratégia em Gen V, que não dá certo. Então, consequências ela vai enfrentar com o Homelander? Provavelmente. Talvez a sua questão toda de ser a grande mana sabe, ela consiga escapar desse primeiro momento, assim, de alguma punição do próprio Homelander para ela. Mas antes de ter qualquer tipo de consequência fatal com ela, tá? Se ela vai morrer ou se ela vai conseguir sobreviver, para mim bate muito assim, ó, ficar claro qual é o objetivo da personagem, o que ela quer realmente concretizar para ela, tá? Em todas essas movimentações que ela faz, o que ela quer realmente executar e tudo mais. Então, galera, vamos falar por último nesse vídeo aqui sobre os dois grandes protagonistas da série, Billy Butcher e Homelander, tá? Tanto o Cal Urban quanto o Anthony Starr, os atores que interpretam cada personagem, já deixaram claro que a última temporada, novamente aquilo, né? A gente não pode se apegar a ninguém, tudo mais, que a gente vai ter os confrontos, tudo mais. A gente pode colocar junto nessa bagunça toda o Ryan. Entre esses três personagens, para mim, Homelander sim vai ter seu fim. Talvez seja pelas mãos do próprio Billy Butcher, talvez seja nas mãos do próprio Ryan. Que para mim o Ryan ele vai desempenhar, né, digamos assim, o fiel da balança, tá? Para que lado que ele vai? Ele aparentemente nesse momento está do lado, né, do Homelander por causa dos últimos eventos que a gente viu em The Boys. A passagem de tempo também, para mim, vai transformar esse pensamento todo do Ryan e ele vai novamente pender para o lado do Billy Butcher. E por isso vai ter esse confronto, tá? Não vejo o Homelander matando o Ryan. Eu vejo essa possibilidade maior de acontecer ao contrário. E, ao mesmo tempo, o Billy Butcher, para mim, ele vai acabar morrendo nas mãos do Hughie, não nas mãos do Ryan, muito menos nas mãos do Homelander. Então, para mim, o Ryan talvez seja o personagem que seja essa figura toda representativa desse futuro e essa questão toda de esperança, tá? Porque vai depender também, assim, muito do que é essa mensagem final que The Boys vai querer passar para esse novo mundo que vai surgir, tá? Pós todo esse conflito, pós tudo também que o Homelander colocar, e para mim, vamos botar outra personagem que nem tá na lista aqui, mas a Queen Maeve. A Queen Maeve, ela vai voltar na sua última temporada. Para mim, os eventos todos do que aconteceram na primeira temporada em relação ao avião vão ter novamente uma grande importância. Para mim, a Queen Maeve vai acabar pagando por isso pelas mãos do próprio Homelander. Mas entre, né, Billy Butcher, Homelander e o Ryan talvez seja realmente esse personagem que acabe sobrevivendo ali. Mas também, se ele morrer, o que está sendo talvez propagado, né? Desde o primeiro teaser lá, que aquela sequência final que encerra o teaser com o Homelander já sujo de sangue no seu rosto e dando os últimos golpes em alguém que possa ser o Ryan, para mim até pode ser a Queen Maeve. Eu gosto muito da teoria que é a Queen Maeve naquele momento lá. E por isso que também ele tem hesitação, por causa de tudo que tem de relação entre os dois, né? Desde lá de trás. Mas se o Ryan acabar pagando por causa, né, do seu posicionamento contra o Billy Butcher, ficar contra seu pai e o Homelander acabar matando ele, eu não duvido nada que isso possa acontecer também. Então, a questão dos quadrinhos, ela é uma referência pra gente, não necessariamente, algo que tá claro desde o início, The Boys, na Prime Video, cara, como série de TV, comandado pelo Eric Kripke, que vai ser seguido, né, que vai realmente a história ir por esse caminho. Mas, se fosse pra estar realmente aqui, cara, um chute, uma grande teoria nesse momento, o Ryan seria para mim esse personagem sobrevivente desse trio todo, desse conflito todo, e colocado realmente como essa grande ponta de esperança do que pode acontecer no futuro do mundo e tudo mais. Galera, coloquem embaixo nos comentários as teorias finais de vocês antes da estreia dessa quinta temporada, de quem vai morrer, de quem realmente pode sobreviver aos eventos que forem acontecer. Não esqueçam, galera, crítica liberada dos 2 primeiros episódios, agora já na quarta-feira, dia 8, e vídeos especiais saindo durante a semana entre os episódios, obviamente crítica completa de cada episódio assim que for liberado na Prime. Não esqueçam de dar aquela mega ajuda de curtir o vídeo e assinar o canal. Take 4 Reviews aqui, entretenimento é coisa séria.